Olá, tudo bem? Eu sou Ale Moreno e estou aqui para a nossa segunda aula sobre a pedagogia da horta. Espero que vocês tenham visto a primeira, tenham gostado, tenham refletido sobre a postura do educador, tenham refletido sobre o que é o projeto Pedagogia da Horta. Nessa aula 2, eu trago uma visão sobre quais competências, quais comportamentos o aluno e o educador vivenciarão ao longo dessa jornada de aprendizagem, com as possibilidades que a gente pode encontrar nesse caminhar. O primeiro ponto que brilha os olhos é o comportamento empreendedor, é o empreendedorismo. Então, ele é um ponto que é transversal ao projeto, ele vai acompanhar o tempo todo os estudantes. Ele é um tema muito potente. Por quê? De primeira, o convite é a construção da empresa, é a montagem de uma empresa. Por si só, esse convite já nos leva a refletir sobre o empreendedor, o empreendedorismo, o comportamento empreendedor e aquilo que compõe essa atitude empreendedora para a construção da empresa. É bom entender que empreendedorismo não é só quem monta uma empresa. A gente tem pessoas que fazem projetos dentro de organizações estabelecidas e tem um comportamento empreendedor. A gente também percebe pessoas que tomam atitudes frente a alguma situação de vida que aquela é reconhecidamente uma atitude empreendedora. A base que a gente usou para discutir o empreendedorismo, que é pano de fundo da pedagogia da horta, está na teoria de um canadense chamado Jacques Fillion. E o Fillion fala de alguns pontos, entre eles os aspectos relacionados ao comportamento empreendedor. Então, o primeiro ponto que o Fillion fala e trata é o conceito de si. E o que é o conceito de si? É o autoconhecimento, o exercício de olhar para dentro. Esse é um convite poderoso e não tão fácil. Então, vocês vão perceber, eu vou mostrar na aula seguinte, que nas aulas iniciais a gente convida o estudante para que ele faça um exercício de autoconhecimento, revisitar a sua linha do tempo, revisitar a sua história, porque para pensar no exercício do empreender, passo primeiramente pelo exercício de me conhecer. Porque não se sustenta se eu não me conheço, eu não sei quem eu sou, não sei que passo eu vou dar. Então, se olhar é importante. Então, é um conceito que está colocado e é um convite feito para o educador e para o educando. O segundo ponto que o comportamento empreendedor traz é pensar nas suas redes de relações. Quando alguém empreende, é fundamental que ele observe, que ele olhe o tamanho das suas redes de relações. Então, quem são as pessoas que podem me ajudar? No caso da horta, quem podem ser os fornecedores de muda, quem podem ser as pessoas que nos ajudam tecnicamente no plantio ou na colheita, quem pode dar uma orientação quanto ao projeto de marca que eu estou fazendo para a minha empresa, quem são as pessoas que poderiam ser meus potenciais clientes ou poderiam me abrir mercado para vender. Então, rede de relações é um lugar muito amplo e é um convite importante para quem empreende. O terceiro aspecto é o conhecimento do setor. E aí eu vou ficar bem abrangente aqui, o convite de empreender para qualquer humano não pode ser um convite da aventura, né? Empreender é um convite para refletir sobre um conhecimento de um setor que eu domino, ou que eu estou próximo desse setor. Eu não posso, dando um exemplo bem genérico, eu não posso montar uma pizzaria só pelo fato de eu gostar de comer pizza. São lugares completamente, ocupam casas muito diferentes do meu tabuleiro. Eu amo comer pizza, vou montar uma pizzaria. Calma. Então, quanto eu conheço sobre o setor de pizzaria? Nesse caso, quanto eu conheço sobre horta? Quanto eu conheço sobre hortaliças? Que letramento é esse que o projeto vai dar para a gente no meio do caminho? Então, eu vou ganhando letramento sobre, olha só, tem folhosa, peraí, tem tubérculo, peraí, tem raízes, tem outras coisas que eu posso... entendendo, esse produz mais tempo, esse menos tempo, esse demora mais, esse é de mais água, menos água, mais sol, menos sol, e aí vai ao longo dessa caminhada. Outro lugar fundamental desse empreendedor é pensar sobre a liderança. Quando as empresas são montadas no projeto da horta, então as empresas vão ser montadas e
os grupos estão lá de 5, 6, 7, depende do tamanho da turma, pessoas. Tem sempre alguém que recebe o convite para ser o presidente ou a presidente dessa empresa. O convite que se faz é qual o papel dessa liderança. Como a liderança ocupa esse lugar. Como essa liderança de fato lidera esse grupo. Como a liderança escuta esse grupo e dialoga com esse grupo. Não é a liderança que impõe, mas a liderança que ouve, dialoga, constrói. Está vendo que é quase um exercício de meta-aprendizagem daquilo que ele vê no seu professor, ele vê naquele educador, vê na direção da escola e muitas vezes exerce no grupo, ou ele vê na sua casa, ele vê na sua família e tenta praticar dentro daquele grupo. Ah, mas tem a gente que não vai ocupar papel de liderança dentro do grupo. Tem pessoas que não serão os líderes oficializados, mas podem ocupar papéis de liderança quando eles se colocam à frente de uma ação. Por exemplo, alguém vai fazer pesquisa de mercado, vai desenhar um processo de pesquisar mercado, ele se coloca à frente, ele lidera esse projeto de pesquisar ou projeto de liderar o desenvolvimento da marca ou da embalagem. Então, a gente pode ter a liderança mudando de mão ao longo do projeto e essa é a beleza da história. Tem alguém que é oficial e tem essa outra liderança que muda de mão o tempo todo. Então, todo mundo tem a oportunidade de viver essa liderança dentro do projeto. Por fim, energia, né? Quanto eu me mantenho firme, resiliente às questões que vão acontecer ao longo do projeto. Uma praga, uma doença que pode afetar a minha horta, alguém que pediu para sair do seu grupo, alguém que talvez tenha que demitir do grupo, como eu já vivi experiências assim. Então, como eu mantenho cada um dos estudantes sentindo essa energia que oscila para que a empresa consiga, se for um projeto de um ano, consiga nascer lá no mês de março e em novembro ela se concretizar, se materializar. Olha que caminhada, quanta energia preciso ter para que essa história chegue até o final. Então esse é um lugar importante para a gente olhar. Outro ponto do empreendedorismo que está no projeto é um convite à visão de negócios. Então, eles vão praticar o que é um modelo de negócios, vão desenhar o que é esse modelo de negócios, vão entender o que é uma empresa, como ela se constitui, por exemplo, questões elementares ou básicas, o que é um CNPJ? O que é lucro, o que é imposto, o que é margem, o que é marca, o que é posicionamento? Isso tudo faz parte do processo de planejamento e processo de aprendizagem de cada um dos estudantes. É um componente empreendedor também. Por fim, no empreendedorismo, tem um ponto-chave que é a gestão das relações. Então, lidar com gente o tempo todo. Então, como eu lido com essa gente o tempo todo? Gente que eu falo dentro dos grupos, vão sair pequenos conflitos, como o professor, como eu disse na aula passada, apoia para que o diálogo se dê, faça intermediação dessas conversas, participe dessa conversa, mas também como o grupo se resolve, né? Como em grupo encontra caminhos. Eu me recordo que uma aluna, certa vez, veio dizer que ela não gostava de uma participante e que ela queria mandar embora. E eu falei, tá bom, mas é baseado em quê? Ela falou, como em quê? Não tem uma regra nenhuma, você estabeleceu uma regra. Tinha que ter regra para mandar embora? E aí ficou o convite deles pensarem sobre em que momento que eu posso mandar embora ou não uma aluna. E o final da história, vou dar aqui uma historinha para vocês. A líder pediu demissão. Foi isso que aconteceu no fim das contas, mas foi por outra razão. Outro ponto que tem no projeto Horta e que tem muita força são as questões relacionadas à educação financeira. Então, uma série de habilidades que vocês encontram aqui nesse slide, por exemplo, definir espaçamento das hortaliças na horta. Mas onde é a educação financeira? Por exemplo, eu vou plantar num espaço de 1 metro por 1 metro, quantas mudas de alface? Então é importante que ele saiba quantas mudas de alface ele está colocando nesse lugar. Isso é matemática, porque ele vai ter que fazer um pedido de compra de mudas. Se ele errar na conta, ele pode comprar mais ou menos hortaliças. Fazer o custo de produção. Quanto custou produzir esse meu canteiro? Quantas mudas foram, quanto de adubo eu usei, qual a mão de obra. Ah, mas professor, muitas vezes isso aqui o Instituto doou para a gente quase tudo que está aqui, então é de graça.
Mesmo que isso tenha acontecido, mesmo que seja de graça, é importante que ele saiba que custou. Então, que se fosse comercialmente teria um custo, então ele é convidado a fazer essa conta. Estimativa de produção e um cálculo de perda. Vou dar um exemplo do pisoteio que está aqui no nosso slide. Eu estava com um grupo e um menino foi pular o canteiro de um lado para o outro. E quando ele pulou o canteiro, ele pisou em cima de 2 pés de alface. E aí eu chamei ele e falei assim, você tinha quantos pés de alface no seu canteiro? Sei lá, 40. Você acabou de pisar em 2. Se você fosse vender esses 2 a R$3, você perdeu quantos reais? Ele falou, nossa, se todo mundo ficar pulando o canteiro e pisar, no dia da colheita talvez eu não tenha mais alface de tanto que a gente pisou em cima. Então, parece que é bobeira, mas não é bobeira. Então ele começa a olhar a importância desse zelo, desse cuidado pelo canteiro. A chuva, o calor também afetam diretamente a minha produção e é bom que ele saiba isso e eu vou contar isso mais adiante quando eu falar do jogo da horta. Outro ponto é definir preço, por quanto eu vou vender esse produto. Ele tem que saber por quanto vai vender. E como ele chega, dá um chute para cima? Não, ele pode fazer pesquisa no celular, ele pode ir no mercado, pode ir numa mercearia, pode ir numa quitanda, pode perguntar para alguém se aquele preço faz sentido na hora dele comercializar e comparado com o custo de produção, se ele vai ganhar ou se ele vai perder dinheiro aí. E ele vai praticar equações básicas, como eu disse, multiplicação, soma, divisão. Ele usará muitas dessas contas, subtração, ao longo do caminho, para que ele aprenda e apreenda sobre educação financeira. Outro ponto é a alimentação saudável. Então, o letramento sobre diferentes espécies de hortaliças. Então, ele vai ser convidado a conhecer o que é uma abobrinha, o que é coentro, o que é um rabanete, tudo isso. Então, ele vai ficar letrado sobre cada uma delas, a dificuldade de tê-las, ou plantar, ou colher. Vai ser estimulado, por que não, ao consumir hortaliças. Isso é uma coisa muito frequente de escutar dos alunos. Eu não comia antes cebolinha, não comia antes abobrinha e passei a consumir. Muitas vezes eles começam a levar para casa isso, ou contando em casa, ou levando o produto da sua horta para casa, então já é um estímulo. Outra forma que a escola pode fazer, e alguns grupos também se articulam a criar receitas com esses produtos. O que eu poderia fazer com a abobrinha, além de comer ela, talvez, in natura? Eu posso fazer um cuscuz de abobrinha, eu posso fazer uma farofa com abobrinha, eu posso fazer uma salada de abobrinha, eu posso fazer o quê? Ou de rúcula, o que eu poderia fazer com a rúcula? Fazer suco de rúcula, doce de suco, sei lá, quem pode fazer é problema deles, mas o que é importante é que estimule essa criatividade para que eles encontrem outras aplicabilidades para esses produtos. Outras possibilidades que eu trago aqui para vocês. Então, eu já disse sobre matemática, mas, por exemplo, qual o tamanho do canteiro? Tem que medir. É matemática. Então, ele vai aprender usando a fita métrica. Olha, dividido em milímetro, centímetro, metro. Olha que bonito isso, quando ele começa a perceber, na hora dele medir. Quantas hortaliças cabem em cada metro quadrado? Se um espaçamento é de 30 centímetros e 1 metro, cabe quantos pés de alface? Cabe, 3 aqui, 9 no metro quadrado. Ele vai descobrindo isso. E eu imagino que para um professor ou para uma professora, que delícia que é isso quando ele descobre, né? Quem que a gente descobre uma coisa assim? Isso fica para a gente. Olha, eu aprendi. Ele aprendeu, passou a ser parte dele, né? Quando ele entende essas contas que aparentemente são elementares, mas isso faz parte dele a partir daquele instante. Por exemplo, como a água vai chegar no canteiro? Tem uma torneira lá, como a água chega? Ela tem pouca pressão, a gente poderia levar mais para baixo. Dá para fazer por gravidade, dá para instalar uma mangueira, mas será que a mangueira tem pressão suficiente? Tudo pode virar um projeto. Qual a fonte de energia para ligar um sistema de irrigação, caso eu queira colocar? Pode ser solar, pode ser eólica, pode ser o quê? Elétrica mesmo? Não sei. Então, pode entrar um monte de contas e projetos. Cada um desse pedacinho pode virar um novo projeto para o professor. Ciências. Qual a profundidade do plantio de uma muda? Qual a quantidade correta de água e nutriente que vai em cada uma dessas plantas? Então, essa é uma conversa. Qual a quantidade de luz necessária? Então, a gente pode discutir ciências fotossíntese aqui.
tem sombra, tem sol, qual tipo de folha que a gente tem ali, como é a microbiologia do solo, qual a riqueza de vida desse solo. Eu estou trazendo algumas possibilidades, mas tenho certeza que são muito maiores do que essas aqui. Português e inglês, por exemplo. Em inglês, eu posso escrever o projeto em inglês, o projeto em português. Escrevendo o projeto, eu vou refletir sobre o uso da língua, como eu estou organizando o texto que eu escrevo sobre esse projeto da horta, o projeto da minha empresa, quais fontes seguras de consulta na hora de eu pesquisar sobre a marca, sobre o Hortaliça ou sobre alguma coisa relacionada ao empreendedorismo, como eu vou me comunicar na hora de vender o meu produto para o consumidor. Então isso tem relação direta com a língua portuguesa, como eu vou organizar a minha estratégia de comunicação. História, geografia, por exemplo, eu posso explorar a história desses alimentos, a ancestralidade desses alimentos, como eles chegaram no Brasil, qual a influência de povos indígenas, povos africanos, dos povos colonizadores, dos imigrantes que chegaram no Brasil, qual a relação deles com cada um desses alimentos, qual o regime de chuvas dessa região. Olha a geografia aqui. Chove muito, chove pouco? Tem muito sol, tem pouca luz? Como é que funciona? Qual a temperatura dessa região? Quais os tipos de solo dessa região? Olha a infinidade de possibilidades que a gente pode conversar nesse projeto da horta. E eu tenho certeza que a gente pode ir muito além disso que eu apresento para vocês. Muito, muito além mesmo. Então, eu fecho agora a nossa aula número 2. E para partir da aula que vem, a gente vai aí mergulhar em todas essas aulas e vamos para o como, né? A gente olhou para a postura, a gente olhou para aquilo que a horta pode trabalhar nas suas infinitas possibilidades, porque são infinitas mesmo. E agora a gente vai evoluir no próximo encontro para vamos dissecar um pouco de cada aula e como elas acontecem. Encontro você lá.